Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano. E hoje nós vamos falar sobre um projeto de lei que estava ali meio engavetado, estava meio quieto, estava meio deixado de lado, mas que recentemente ganhou os holofotes de novo aqui na comunidade masculinista e é importante que vocês saibam sobre ele. Então, bem-vindos ao episódio de hoje, os alimentos compensatórios. Produção, solta a vinheta. Hoje o episódio vai ser um pouco diferente. Eu sei que quando a gente fala de lei, ou às vezes quando a gente fala de questões políticas, tem toda aquela carga de ser meio maçante, de ser meio chato, de ser meio entediante, mas o canal também aqui é informativo e é importante passar essa informação para vocês, ok? Eu também não sou muito adepto, nem muito chegado nessa parte, mas é exatamente por isso que eu trouxe dois caras aqui que vão ajudar a gente a entender melhor sobre esse projeto de lei cujo número é 48/23. Mentiroso! A primeira análise vem do primeiro reforço que eu vou chamar, que é o Dom Sandro, ok? Onde ele vai ler certos trechos da lei, e por isso exatamente que eu achei importante colocar essa análise em primeiro para vocês saberem exatamente algumas coisas que estão escritas nela, ok? Apesar de que, se vocês entrarem na internet, vocês conseguem ter acesso a ela íntegra, se eu não me engano, pelo que eu dei uma olhada, é cerca de apenas 3 páginas e tudo mais. Não é algo muito longo, mas é sempre bom ter alguém assim para explicar, principalmente para dar uma introdução, né, dar um caráter um pouco mais assim pessoal à análise. E a gente sabe muito bem que o canal do Dom Sandro, já desde o começo, ele já tem um viés assim muito bom para abordar as questões de leis e tudo mais, então por isso que eu vou começar com ele. Então, produção, chama o padrinho aí. Tudo começou com um projeto de lei 48/23, que ele acrescenta 2 parágrafos à lei 1702, que é o Código Civil, no artigo 1702. 2 parágrafos. Primeiro parágrafo: serão devidos alimentos compensatórios quando couber ao caso concreto. Segundo parágrafo: não será decretada a prisão do devedor pelo inadimplemento de alimentos compensatórios. Bom, pelo menos isso. Mas nós vamos esmiuçar um pouco mais isso aí. Tirei aqui de um site jurídico, mas vocês sabem que site jurídico precisa ser bem interpretado o que eles dizem, porque o que eles falam é muito bonitinho, mas na verdade é outra coisa. Decorrente do princípio da solidariedade e do dever de mútua assistência, a fixação de pensão alimentícia em favor de um dos consortes, vejam bem, pensão alimentícia. A pensão alimentícia ela já estava prevista no Código Civil, no artigo 1694. A fixação de pensão alimentícia em favor de um dos consortes que passe a enfrentar penúria financeira após o divórcio ou do fim da união estável consolidou-se na jurisprudência pátria, embora com algumas inovações, dentre as quais a previsão de prazo máximo, considerado período razoável para que o alimentado reingresse no mercado de trabalho e se reorganize economicamente, a fim de prover sua própria subsistência. Então, a pensão alimentícia ao cônjuge já era prevista. Só que agora nós estamos tratando de alimentos compensatórios. A despeito de tais inovações, não se pode perder de vista que a responsabilidade mútua entre os cônjuges advém de obrigação legal e inafastável, proveniente do vínculo conjugal, seja por força do casamento, seja em razão da constatação de união estável. Olha só que coisa bonita.
Que palavreado bonito. É tudo muito, muito legal, muito igualitário, mas a gente sabe que não é assim. Sob essa perspectiva, à luz do princípio da solidariedade e do dever de mútua assistência, uma nova tese despontou nos tribunais pátrios. Essa nova tese é o alimento compensatório, porque esse artigo foi feito antes do projeto de lei. Por efeito das inúmeras ponderações doutrinárias que se debruçam sobre os diferentes cenários das relações familiares. 2 pontos. A possibilidade de determinação do pagamento de alimentos compensatórios. Vamos entender o que é isso. O que é uma nova tese que despontou nos tribunais pátrios? Pressão feminista. As feministas estão incrustadas no judiciário, nas mais altas esferas do judiciário. Então, não pensem vocês que isso surgiu do nada. Isso surgiu de maquinações feministas. Não se enganem. Vamos interpretar o que é o certo. Os alimentos compensatórios, diferentemente da pensão alimentícia, não possuem natureza alimentar, isto é, não tem como finalidade a manutenção do sustento de um dos consortes. Com efeito, os alimentos compensatórios têm caráter indenizatório e visam a promover a adequação de eventuais diferenças financeiro-econômicas experimentadas por um dos consortes por ocasião do desequilíbrio econômico após o divórcio ou fim da união estável. Vamos interpretar isso aqui. Quando um homem e uma mulher casam, quem que tem a maior renda? É o homem. O homem casa com uma mulher pobre, que tem menos renda. Mas uma mulher que tem mais renda não casa com um homem pobre, ou que tem menos renda do que ela. Esta é a realidade. Então, digamos, a mulher trabalha e ganha 3 mil reais, e o homem ganha 15 mil reais. O padrão de vida dela se eleva. E aí ocorre o divórcio. Só que aí eles querem, a sociedade feminista quer que o homem banque o padrão de vida da mulher enquanto ela era casada. Ou seja, o homem tem que bancar o padrão de vida da mulher enquanto era casada e depois de divorciada. Então, para que divórcio? Se você vai ficar atrelado à tua ex. Isso é um absurdo. Isso não tem cabimento. Se separou, caiu o teu padrão de vida, pronto, o homem não tem obrigação nenhuma. Mas não. Eles querem que o homem dê um jeito de bancar a vida de conforto que a mulher tinha enquanto ela era casada. Aí, e quanto daí depois dela separada, aí ela faz o que quer, mas o homem bancando o seu padrão de vida. Que beleza, hein?
A esse respeito, Maria Berenice Dias esclarece que os alimentos compensatórios baseiam-se no princípio da equidade, que figura como esteio do princípio da solidariedade, e tem como meta, ao fim e ao cabo, o ressarcimento do desequilíbrio econômico ocasionado pela ruptura da vida a dois. É o que eu disse. Se separou, o padrão de vida caiu, o homem não tem mais obrigação. Assim como caso raro, vamos supor o caso de que a mulher ganhasse mais e o homem ganhasse menos. E aí o padrão de vida do homem caiu. Azar. Mas não. Tem que manter o padrão da dondoca. Confira-se na íntegra, 2 pontos. Por isso, os alimentos compensatórios podem ser considerados como indenização pela perda da chance experimentada por um dos cônjuges durante o casamento. Tá, mas como assim? Ela não estava trabalhando? Ela estava cuidando apenas do lar? Mas isso era uma opção dela. Quer dizer, o casamento ele virou um contrato. Você paga pelos serviços da mulher com quem você está casando. Sinceramente, meus caros, não tem condições isso. Onde é que eu parei aqui? Assim, cabe ser ressarcido o desequilíbrio econômico ocasionado pela ruptura da vida, atentando-se ao princípio da equidade que serve de base ao dever de solidariedade. Sempre o dever de solidariedade e o homem, É dever que a justificativa para a estipulação dos alimentos compensatórios é precisamente a diminuição do padrão de vida após o divórcio, não a necessidade de auxílio para a subsistência. Ou seja, não é porque a mulher está passando fome, é porque ela quer manter o seu padrão elevado que ela tinha antes. É para isso. Só que aí eu pergunto o seguinte: como é que vai ser feito esse cálculo? Se a mulher continua ganhando 3 mil, quando que ela vai atingir o seu padrão de vida? Ou por quanto tempo ela poderá ter esse padrão de vida? Por quanto tempo o homem pagará para ela ter esse padrão de vida elevado? Se ela não atingir nunca esse padrão de vida elevado, o homem vai pagar esse alimento compensatório para o resto da vida? São coisas da nossa sociedade feminista e feminina. Machista! Alguns pontos valem ser destacados, né, nessa fala do Dom Sandro, né, que é onde ele já deu um overview assim muito bom, inclusive já serviu aí para clarear exatamente do que consiste a lei, inclusive lendo alguns trechos que eu achei fantástico assim para a gente ter um excelente ponto de partida e entender melhor do que se trata. Então, uma das coisas importantes que o Dom Sandro fala é quando ele diz da questão de sustentar o padrão de vida da dondoca, né? Então é aquela coisa, mesmo após você ter passado por um processo de divórcio, né, por uma separação onde os dois, ou pelo menos uma das partes, já decidiu assim dissolver a união, certo? Um vai ter que sustentar o outro, entre aspas, porque o outro não quer reduzir o seu padrão de vida. Mas, cara, é uma coisa meio óbvia. Todo ser humano que se une a outro ser humano, principalmente na questão de casamento, ou às vezes até tipo uma outra coisa para morar junto, uma união estável, ou mesmo, sei lá, às vezes quando você vai se reunir com seus amigos, por exemplo. Vocês se unem por quê? Porque juntos vocês conseguem geralmente reduzir custos
e aumentar o seu padrão de vida, não necessariamente só num relacionamento afetivo, mas o casamento também não deixa de ser isso. Então, obviamente que uma pessoa trabalhando, ela consegue ter acesso a X coisas. Duas pessoas trabalhando juntas, elas conseguem ter acesso a X e a Y coisas, entendeu? Então, obviamente que toda dissolução de uma união, mesmo isso também vale para amizade, para a galera aí que divide apartamento com os amigos, ou com, sei lá, com algum primo, alguma coisa, vocês também estão unidos naquele momento justamente para tentar salvar mais uma grana, porque vocês dividindo as contas de aluguel, despesas de comida, né, manutenção também da casa, porque ambos usam, fica mais barato para todo mundo, né? E ao mesmo tempo vocês conseguem salvar mais dinheiro para eventualmente fazer outras coisas, né? Ou questão de investimento, ou questão de lazer, enfim, esse tipo de coisa. Então é óbvio que qualquer separação vai reduzir o padrão, e isso é uma coisa normal. Agora, penalizar um dos cônjuges, mesmo que, sei lá, fazendo ele ser obrigado a sustentar o outro, e a gente sabe exatamente, como o Dom Sandro falou, que a gente já abordou isso aqui anteriormente, que assim, geralmente a mulher ela olha do mesmo patamar para cima, o homem geralmente que olha do mesmo patamar para baixo. Então assim, se essa lei, ou esse projeto de lei, na verdade, tem o intuito de que a pessoa que tem mais poder aquisitivo, né, ela, quando houver uma ruptura dessa união, ela acabe sustente a outra pessoa que tem menor poder aquisitivo, quem que vocês acham que vai, assim, qual sexo que você acha que vai acabar sendo prejudicado nessa história? Obviamente que é o sexo masculino, porque exatamente como o Dom Sandro falou, os homens que geralmente são mais, sei lá, ricos, poderosos ou têm mais poder aquisitivo, homem não liga geralmente de casar com uma mulher que tem poder aquisitivo menor que ele. Então é óbvio que isso vai acabar prejudicando muito mais os homens do que as mulheres, certo? Fora que a gente já sabe a quantidade de interesseira e de, né, vigarista que tem por aí, principalmente da parte feminina. Agora, o contrário não acontece, exatamente no exemplo que ele citou. Uma mulher que já tem um poder aquisitivo alto, ela não vai escolher um homem para casar, para ter um relacionamento sério, que tenha menos poder aquisitivo que ela. Então, só por essa questão de análise comportamental, já dá para a gente perceber que essa lei é uma espécie de favorecimento, né, subliminar, né, que não é tão subliminar assim, mas, né, que quando tem uma pessoa, né, sem esse viés de mais amor por favor e tal, e dentro da comunidade para explicar, fica mais fácil de entender, como o caso do Dom Sandro, para, assim, desmascarar o que aquelas letras bonitas, né, como o próprio Dom Sandro fala, né, todos os dizeres bonitinhos tentam imputar, né, para esconder, na verdade, a real intenção de tudo isso. Outra parte também vale destacar no que o Dom Sandro falou, é principalmente quando começa a envolver essas questões de princípio, né? Princípio da solidariedade, princípio da equidade e tudo mais, que começa a falar, que na verdade a gente sabe que isso aí é tudo papo furado, é um motivo abuseira. Só que é interessante perceber que é engraçado como quando se trata, né, de fazer essa transferência de renda, porque para mim, na verdade, é exatamente do que se trata, né? Uma declaração que tenta ser subliminar, mas na verdade ela é muito clara para quando você tem essa análise assim mais distante, né? De que é uma transferência de patrimônio do homem para a mulher, certo? Até por causa dessas características biológicas que a gente já falou aqui, de preferência, né, de critério de escolher outro sexo. E que, na verdade, eles colocam isso como o princípio da solidariedade. Cara, isso é mentira, até porque, por definição, solidariedade você faz quando você sente que você tem que fazer. Então, quando você tem que fazer a doação para uma instituição de caridade, ou quando você acha que você tem que ajudar uma pessoa que está passando necessidade, tudo isso não é algo de caráter obrigatório, isso não é compulsório, como o próprio nome do projeto de lei diz, alimentos compensatórios, né? Então, assim, você está compensando o quê? Compensando o fato de você ter, assim, dissolvido uma união, seja lá qual for o motivo, porque a pessoa está achando estranho reduzir o padrão de vida. Ué, mas isso é fato. Isso é fato que vai diminuir o padrão de vida dos dois. Agora, você colocar a obrigação em um dos dois, e estou falando assim mesmo que se fosse o contrário, tá? Numa situação hipotética, se a mulher eventualmente fosse assim, tivesse que ser lesada para sustentar um homem porque reduziu o padrão dele. Exatamente como o Don Sandro falou, foi, meu, isso acontece, faz parte, você assim, dissolveu a união, acabou o casamento, o padrão de vida vai ser reduzido dos dois. Ah, mas porque o lado A ou o lado B tem mais grana que o outro. Fala, mano, e daí? Quando você se juntou, você sabia disso. Agora, você usar de um mecanismo jurídico para, assim, tentar passar a peste de que não, isso é uma questão de solidariedade, é porque a gente está querendo equilibrar as coisas, mas equilibrar o quê, cara? Quando um dos cônjuges casou, ele já sabia que o outro tinha um poder aquisitivo maior que o dele, não sabia? Sabia. Então, assim, na verdade, você só está devolvendo
a pessoa, né, caso haja uma separação, a mesma condição na qual ela se encontrava antes. Então, quer dizer, eu não entendi qual que é a solidariedade nisso. E outra, até por uma questão de definição, exatamente como a gente estava falando, né? Isso deveria ser uma coisa que, se a pessoa quiser ajudar, se a pessoa quiser fazer, entendeu? Agora, partindo do princípio que são dois adultos, que são, assim, que quiseram realmente, né? Ninguém foi coagido a fazer isso, nem nada do tipo. E que isso foi para pelo menos o melhor interesse de um dos dois lados, porque às vezes do outro lado está uma pessoa que é complicada de conviver, às vezes a pessoa te traiu ou fez qualquer outro tipo de coisa errada, enfim, ou muitas vezes até os dois queriam se separar. Cara, isso perde, assim, não faz o menor sentido, não tem a menor causa, motivo, razão ou circunstância de existir esse tipo de artifício, que na verdade só vai servir para a gente ter mais um argumento do que por que casar hoje em dia não está valendo a pena, porque cada vez mais o Estado está instrumentalizando os casamentos e está tentando assim, funcionar como se fosse uma espécie de irmão mais velho do lado feminino, né? E tentando o tempo todo também afugentar o lado masculino, colocando todos esses penduricalhos, essas cláusulas, esses artigos que a gente sabe muito bem como que vão ser interpretados e como que isso vai ser usado perante as varas de família e nos tribunais brasileiros. Aham, sei. E a segunda análise, consequentemente, vem do nosso segundo reforço, que é o Renan Bruno, do canal A Lei dos Homens, certo? E eu resolvi trazer a análise dele principalmente por dois motivos. O primeiro que é porque ele é um advogado, então ele já tem todo o conhecimento técnico e da aplicação de como que funcionaria, na verdade, esse projeto de lei, uma vez que ele fosse aprovado, que ele fosse promulgado, tudo mais, e como que, dentre os casos que ele já analisou, como que isso poderia, assim, ter um efeito maior ou menor. Então essa parte eu achei interessante, você trazer alguém que é da área para poder falar um pouco melhor sobre isso. E o segundo ponto do porquê eu achei importante trazer essa análise, porque em determinado trecho vocês vão perceber que ele trata das principais dúvidas, né, que o pessoal, principalmente os homens, já levam no canal dele. Então isso é uma coisa que me chamou a atenção e que eu quis trazer para vocês, porque às vezes muitas das dúvidas que as outras pessoas tiveram, provavelmente também poderiam ser as mesmas dúvidas que vocês, assim, estão tendo quando ouvirem, quando estiverem ouvindo, né, ou vão ter depois de saber sobre isso. E né, até no intuito de tentar antecipar algumas explicações, eu achei de bom tom trazer também a análise dele, tá bom? Então, sem mais demora, produção, traz o Renan aí. Afinal de contas, o que é essa tal de alimentos compensatórios, né? Esse projeto de lei aí, quando é que ele vai incidir? Vou explicar. Primeiro, vocês precisam compreender quando que vai incidir. Vai incidir quando houver uma redução brusca, frisa-se, brusca, 2 asteriscos entre brusca. Brusca do divórcio, né? Houver uma diferença brusca ocorrida em decorrência do divórcio, levando em consideração a condição socioeconômica das partes, ou de uma da parte que perdeu essa condição socioeconômica brusca, ou seja, 2 pessoas, um homem e uma mulher, normalmente houve o divórcio, a mulher, no exemplo aqui, vai ficar numa situação socioeconômica abaixo e para compensar essa perda brusca, haverá esses alimentos compensatórios. É para isso que serve, ok? Então, significa que precisa ser algo brusco, ou seja, não pode ser uma coisa pequena. E o que significa que não vai ocorrer na grande maioria dos casos, porque normalmente a condição socioeconômica dos dois está mais ou menos parecida. Cada caso é um caso. Entretanto, normalmente eles estão aí, equivalente. Vamos supor, o cara ganha 6 mil e a mulher ganha 3, 4. Isso aí está aproximado, ok? Não há uma perda brusca, ok? Aí você vai falar, Renan, mas isso depende da análise do juiz. Sim, infelizmente depende da análise do juiz, é uma insegurança jurídica muito forte. Entretanto, não me parece o que a letra da lei traz e também a prática jurisprudencial diz que esses alimentos compensatórios é quando realmente houver uma perda grande da condição socioeconômica advinda do divórcio entre as partes, ok? Agora, se porventura você ganhar, sei lá, 30 mil reais e a sua jovem Juliana ganhar 3 salários mínimos, aí sim há uma diferença considerável de 10 vezes o valor, então assim haverá a possibilidade de incidência dos alimentos compensatórios. Contudo, caso seja alguma coisa mais próxima, não haverá essa necessidade, ok?
Segundo ponto, eu tenho certeza que vocês vão no comentário aqui falar: Renan, então como é que eu evito de pagar esse tipo de situação? Será que, e se ela trabalhar, eu não vou precisar de pagar essa pensão? Observe que é uma pergunta de alguém que não entendeu o início, porque no início da minha explicação aqui, eu disse se você ganhar 30 e ela ganhar 3, ou seja, se ela ganhar 3 salários, significa que ela está trabalhando. Então o fato dela trabalhar não afasta a incidência desse tipo de alimentos compensatórios, tá? Da necessidade de se pagar, ok? Então, sim, o fato dela estar trabalhando não afasta a possibilidade de você ter que pagar esses alimentos compensatórios. Contudo, se ela estiver trabalhando aí, recebendo um valor próximo ao seu, tipo algo aproximado ali, dentro da mesma faixa socioeconômica, vamos supor, vivendo mais aproximadamente do mesmo jeito, não precisa ser necessariamente na mesma faixa de qualidade de vida, mais próxima, ok? Aí não haverá incidência. Agora, se houver uma diferença grande, aí sim haverá, ok? E muita gente pergunta essa questão do não, mas e se ela estiver trabalhando, Renan? E se ela estiver trabalhando, eu vou ter que pagar mesmo assim? Porque eles confundem a pensão alimentícia para a mulher para essa questão de alimentos compensatórios. Porque a pensão alimentícia é para a subsistência, ou seja, para a sobrevivência da pessoa. E se a pessoa estiver trabalhando, não há incidência dessa pensão alimentícia para a mulher, ou para o homem, ou para o cônjuge, companheiro que seja, ok? Agora, nos alimentos compensatórios, a pessoa pode estar trabalhando, que ainda assim vai ser necessário aí a aplicação desses alimentos compensatórios, ok? Então, não faça essa confusão. Uma coisa é o Instituto da Pensão, outra coisa é o Instituto dos Alimentos Compensatórios, ok? Um é para subsistência, se ela estiver trabalhando não vai ser aplicado, e outro é para compensar a perda da condição socioeconômica ocorrida pelo divórcio de uma das partes, ok? Outro ponto que eu tenho certeza que vocês vão perguntar aqui nos comentários: Renan, mas é possível alterar isso mediante pacto antinupcial? Vamos lá, e o pacto antinupcial, eu consigo afastar isso? Eu vou te dizer que, como regra, não, ok? Por quê? Vamos lá, no pacto antinupcial você pode, em um primeiro momento, colocar tudo aquilo que o direito permite e que não seja contrário à moral, aos bons costumes daquela sociedade em questão, ok? Em tese é isso. Na prática, muita coisa acaba ficando meio subjetiva se você for viajar demais nas cláusulas, ok? Por isso que você tem que ficar atento. Vamos supor que o advogado da sua confiança redigiu o contrato do pacto antinupcial e levou ao tabelião, e o tabelião aceitou essa cláusula. Eu acredito, na minha experiência, eu já fiz vários e vários, que ele não aceitaria, tá? Que dificilmente algum aceitaria. Agora, vamos supor que aceite. Amanhã ou depois, em caso de divórcio, pode sim essa cláusula em específico via ser anulada pelo juiz sob o argumento da quebra ou da violação do princípio da mútua assistência entre os cônjuges ou do princípio da razoabilidade, do princípio da dignidade humana, enfim. Princípios são muito abstratos e por causa disso meio que se encaixa qualquer situação a depender aí da interpretação do magistrado em questão. Então, sim, traz uma insegurança jurídica, sim, é difícil dessa cláusula entrar em um pacto antinupcial, porque seria contrário ao ordenamento, ok? E poderia sim vir ser anulada, ok? Então, tem como afastar mediante pacto? Não. Aí você vai me perguntar, mas Renan, como é que então? O que eu faço? O que eu faço para conseguir não pagar? Simplesmente tenha uma condição socioeconômica parecida com a da sua esposa. Só que o problema é muitas vezes fático. Então deixa eu te explicar. Muitos homens, vamos lá. Muitos homens têm uma maior dificuldade de conseguir uma mulher se ele não utilizar das ferramentas do gracejo do capital, né? Ou seja, se ele não pagar o jantarzinho, se não pegar de carrão, se não levar para viagem, se não bancar, se não ser o provedor tradicional, ele não consegue uma mulher. Em decorrência disso, ele utiliza o capital, sabendo que o seu capital estético é reduzido, ele utiliza do capital financeiro para poder compensar e fazer a conta fechar no final do dia e conseguir os gracejos e os sorrisos da sua jovem Juliana. Contudo, com os alimentos compensatórios, isso ele vai acabar fazendo com que ele se encontre em uma situação mais delicada, porque caso ele utilize de altos recursos para isso, haverá uma diferença
E essa diferença aqui, em um primeiro momento, foi utilizado para poder cortejá-la, e no segundo momento poderá ser utilizado para fazer com que ele pague essa espécie de indenização, né? Isso é questão de alimentos compensatórios para a sua jovem senhorita. Então, é uma questão, todas as vezes que eu falo aqui, que é uma questão que se resolve de maneira fática e não com uma cláusula jurídica, um artigo em específico, muitos homens meio que torcem o nariz, assim, não gostam disso, porque é uma questão que vai dar mais trabalho. Só que se você parar para pensar, as mulheres mesmo se posicionam de uma maneira que, dentro da questão dos relacionamentos, de uma maneira que lhes favoreçam. Não necessariamente uma questão de direito em primeiro momento, mas em uma estratégia para poder ficar em uma situação mais confortável. A questão, a vantagem delas é que elas, dentro de um relacionamento, na dinâmica de relacionamentos, investem mais no capital estético, enquanto você, homem, costuma investir mais no capital financeiro para poder conseguir fechar a conta quando a mulher não tem um capital estético melhor que o seu, isto é mais bonita do que você, ok? Então, fica mais prejudicial ao homem de uma maneira geral, porque, como regra, algumas mulheres não costumam se relacionar com homens que ganham menos do que ela. Se ela ganha 10, é de 11 para cima, e assim por diante. Então, para você como homem, o que você deve fazer? Você deve se comportar igual elas e buscar se relacionar com mulheres que têm uma faixa de renda parecida com a sua. Veja só que não é interesse, é tão somente uma questão de defesa, ok? E claro, sempre tratando com respeito, tudo e todas, e seguindo a sua vida, caso você queira seguir por esse caminho. Inclusive, se quiser seguir seu próprio caminho, né, cada dia que passa, o mundo lhe convida a seguir por esse caminho da vida sozinho, né, com essas leis e tudo mais. Eu tenho certeza que no final vão dizer ainda que a culpa é nossa, mas tá tudo certo. Vamos lá, vamos continuar. Eu anotei aqui alguns pontos que eu tenho certeza que vocês vão me perguntar aqui a respeito disso. O primeiro já diz respeito à questão desses alimentos compensatórios, como eu disse no início do vídeo, já existirem. Sim, eu já falei aí para o pessoal que é das antigas, sobre os alimentos compensatórios. Na verdade, esse projeto de lei já existe. Ok? Na verdade, o Instituto já existe antes desse projeto de lei, porque é uma questão que foi construída doutrinariamente e jurisprudencialmente, ou seja, mediante os grandes autores do direito e mediante a própria aplicação do direito no caso concreto, mediante julgamentos, juízes, promotores, advogados e tudo mais. Então, algo que já existe. Esse projeto de lei, 48 de 2023, vem só para consolidar algo que já existia, que algum político pegou ali no meio do caminho e está utilizando como bandeira para conseguir votos no final. É assim que político, é disso que o político vive, de votos. Então, eles ficam falando, eu sou o pai disso, eu sou a mãe daquilo, e fica levantando bandeira de curral eleitoral para conseguir voto. É assim que funciona, tá? Então, assim, bem na verdade, é um instituto que já existe há muitos anos, então não tem tantas novidades, ok? O segundo ponto aqui que eu devo dizer é que vale tanto para homens quanto para mulheres, ok? A gente sabe que em termos práticos, novamente, fáticos, né? A mulher costuma se relacionar com homens que ganham mais do que ela, ok? Não todas, né? Algumas. E elas podem acabar vindo a ganhar vantagem nesse sentido. Agora, cabe a você, como homem, também se posicionar dessa forma. Agora, foi aquilo que eu te falei. Se você, porventura, é aquele homem que utiliza do capital financeiro para poder conseguir as mulheres, aí vai ficar mais difícil para você, ok? Então, cuidado com o que você está fazendo. Renan, mas eu já estou no meio do relacionamento e eu quero terminar. E eu não quero ter que pagar esses alimentos compensatórios. O que eu faço? Eu te recomendo que você procure um advogado de sua confiança para ele poder montar uma estratégia para poder diminuir a possibilidade disso acontecer. Há possibilidade, assim, com certo tempo, de você conseguir trabalhar isso da melhor forma para você. O terceiro ponto é que não cabe prisão nesse tipo de alimentos compensatórios, tá bom? Então, somente uma dívida civil, como se você estivesse devendo para o banco ou para o Zé das Couves, qualquer outro particular. Claro que isso dá a possibilidade da pessoa conseguir te executar, no caso, né, buscar dinheiro na sua conta, carros, casas, etc., mas pelo menos você não vai para a cadeia. E outro ponto, como eu já disse aqui, é que vale tanto para homem quanto para mulher. Tudo isso que foi feito. Agora, se porventura na minha prática, os homens, até quando ganham menos do que as mulheres, eles não costumam correr atrás disso. Costumam fazer eu quero meu dinheiro. Não é comum, tá bom? O homem segue a vida dele mais rápido, porque o nosso drive
tem que fazer acontecer e tal, de não ter desconto é muito forte, então a gente sempre está atrás do trabalho mesmo, entendeu? Enquanto algumas pessoas estão sempre em busca dos seus direitos, que muitas vezes não são justos. Mas enfim. Esse pensamento me passou pela cabeça. Eu achei bem bacana essa iniciativa do Renan, né, de até antecipar algumas questões que poderiam ser feitas pelos inscritos dele, né, e também responder outras que eventualmente foram feitas, com o intuito de clarear o máximo possível, né, no que consiste esse projeto de lei, certo? Então, se você perceber, tanto o Dom Sandro quanto o Renan, eles trazem pontos de vistas diferentes, mas que ao mesmo tempo, quando colocados de forma conjunta, são essenciais para que a gente possa entender melhor, né, sobre quais coisas os homens principalmente têm que tomar cuidado, né, quando sai algum projeto de lei, entendeu? A ter uma interpretação um pouco mais assim, cuidadosa do que está escrito lá, entendeu? E não cair nesse papo que tudo é questão de igualdade, tudo é questão de solidariedade, porque na verdade a gente sabe que de boas intenções o inferno está cheio, né? E também foram as duas análises que mais me ajudaram a entender um pouco melhor sobre esse projeto de lei. E claro, se eu achei elas assim de muito bom valor, né, assim, elas foram realmente esclarecedoras, de certo ponto, com certeza eu ia querer compartilhar isso com vocês para que vocês também pudessem ter o mesmo acesso, né, às informações e também a mesma resolução de dúvidas e ao mesmo conteúdo que eu também procurei, entendeu? Até porque o Contragolpe Cotidiano, ele também, um dos intuitos dele é te manter informado, e foi exatamente o que eu tentei fazer no episódio de hoje para vocês. Antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts, pelo Spotify, pelo Instagram e pelo YouTube. Principalmente na questão do YouTube, não se esqueça de entrar lá, verificar a sua inscrição. Se não tiver inscrito, se inscreve, não custa nada e ajuda pra caramba, tá bom? Deixar seu like, interagir com a gente na seção dos comentários, tá? Fica à vontade, mas lembrando, sempre com o máximo de respeito possível, tá? No Spotify também não se esqueça de deixar a sua avaliação pra gente, tá? Exatamente como eu expliquei no último episódio. Pra quem não sabe, ali na página principal tem os 3 pontinhos ali. Quando você clica, abre um submenu. Aquele submenu que tá com uma estrelinha do lado esquerdo, né? Porque às vezes para uns aparece em português, para outros aparece em inglês. É só você clicar lá e fazer a avaliação do podcast, tá bom? E tanto no Spotify quanto no YouTube, não se esqueçam de ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá bom? Um abraço e até a próxima.